Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, vídeo de hoje, vamos comentar um pouco sobre o mercado financeiro diante das notícias que estão acontecendo aí. Há notícias muito tristes, né, que está tendo aquele conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia, mas o que isso aí influencia para a gente que opera aqui no dia a dia na Bolsa? Vocês viram aí que teve muitas bolsas caindo, despencando, bolsas subindo. Então, galera, dólar subindo, na verdade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é que a gente precisa saber para a gente não ser pego de calças baixas? Então, galera, desde já peço a vocês, ó, deixa o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, beleza? Então, galera, é o seguinte, ó, esperar notícias acontecerem para influenciar aqui o mercado é muito complicado, porque existem, se você tem uma notícia privilegiada, é claro que você conseguiria fazer uma operação antecipada para conseguir pegar um movimento, beleza? Só que para nós que não temos essas notícias antecipadas, essas notícias privilegiadas, só chega as notícias na mídia um pouco atrasadas. Então, quando chega para nós, não tem relevância suficiente, tão grande assim, porque o gráfico em si, os indicadores, o operacional, ele vai mostrar o que o gráfico vai fazer. As notícias afetam sim o movimento, por exemplo, hoje, ó, iniciamos aqui um gap de queda muito grande, ó, um gap de queda aí enorme, devido a invasões que a Rússia fez lá na Ucrânia, né? Mais de quase 3 mil pontos aí de queda, um gapzinho enorme. E o dólar teve uma alta, teve um gap de queda também, ó, um gap de alta, porque o que acontece? Quando está meio indeciso em relação a investimentos, a galera toda se posiciona no dólar. Então, quando existe alguma estabilidade em ações, aí o pessoal vai tudo investir em dólar. O que acontece? Gap de alta. Só que aqui, quem teve esse posicionamento aqui ficou posicionado do pregão anterior. Então, no pregão seguinte, galera, que é o que a gente teve aqui, ó, muita gente, devido a todos os acontecimentos, todas as notícias que estavam aí acontecendo durante o dia, imaginavam que a bolsa iria continuar despencando. Só que isso não aconteceu. Então, galera, se você segue o operacional, se você faz uma análise de gráfico, você vai conseguir identificar quando esses movimentos no mercado, eles vão acontecer mais bruscamente. Por quê? Players, quando se posicionam em determinadas regiões, eles vão deixar rastros para a gente poder ir junto com eles ou visualizar que eles vão sair do mercado para fazer aquele movimento muito grande. Por exemplo, tivemos esse gap enorme aqui de queda. Olha a quantidade de volume que entrou aqui. Então, ou foi posições estopadas, ou muita gente aqui tirou seu investimento da bolsa, beleza, gap de queda aqui muito grande. Aí, de repente, dá aquele suspiro, né, por conta do gap, o preço sobe lá, aí volta a cair aqui, ó. Veja só que ele vem buscar a máxima aqui do primeiro candle do dia. Então, ele vem buscar essa região aqui e simplesmente, ó, vamos analisar aqui o nosso operacional aqui com o nosso indicador, né? Ele monta essa região aqui de fundo, com um volume até que relativamente alto, né? Mas muito menor do que o volume do gap. Aí, beleza, ele dá uma subidinha aqui, ó, sem volume comprador. Aí a galera, opa, eu acho que o preço vai continuar caindo. Aí ele dá uma queda de novo. Veja só que quando ele cai, ele já não tem mais volume. O volume está muito abaixo da média. Um volume muito menor do que o volume que a gente tinha anteriormente, ó. Esse é essa região aqui com esse volume aqui, ó. A tendência é de queda, total, tendência de queda. Só que você consegue visualizar que o volume de queda já não está tão intenso quanto estava acontecendo. Então, você já não acredita tanto que esse preço vai continuar caindo por conta daquela notícia lá, entendeu? Isso pode ser qualquer tipo de notícia. Aí o que acontece, ó? Se a gente plotar aqui um fundo baseado em quê? Nesse topinho, nesse primeiro candle aqui da máxima, testou aqui, teve muito volume, deu uma subidinha sem volume nenhum e testou aqui sem volume nenhum. Beleza? Depois, ó, subiu três candles, começaram a entrar fluxo comprador. Então aqui teve gente interessado em comprar.
Se teve gente interessada em comprar aqui, beleza. Veja que o fluxo comprador aumentou. Quando o preço volta novamente nessa região de suporte aqui, ó, olha só qual é o interesse da queda. Quase nenhum. Olha o fluxo diminuindo. Não tem fluxo para cair, ó. Olha só os candles de queda. Os candles caindo. E o fluxo aqui, ó, quando ele vai testar aquela região ali de suporte, não tem volume. Então, é isso aqui que a gente se baseia, galera. Isso aqui é o Operacional Fênix. A gente identificar como é que está o comportamento do gráfico. Identifiquei uma região de suporte e resistência, vamos ver o interesse que o mercado tem naquela região. Se não tem volume, se não tem interesse que o preço continue caindo, aqui tinha que ter negociações, aqui o pessoal tinha que ter interesse de volume para poder romper essa região aqui, ó. 2 toques aqui numa região de suporte. Então, aqui seria um candle para a gente dar um gatilho na compra. Ou, tem 2 maneiras de se operar aqui. Ou a gente opera, pegaria uma compra, ó, no candle, nesse candle aqui, ó, já que ele chegou aqui sem volume nenhum, ou compraria no toque do suporte, ou simplesmente nesse candle seguinte, que foi o candle, que seria a operação aqui mais ideal, né? No candle seguinte, nesse candle aqui que apareceu o volume comprador. Um stop relativamente alto, porque hoje estava muito volátil, 300 pontos aqui, para deixar, 300 não, vamos dizer 400 pontos, porque a gente teria que deixar um pouquinho abaixo do pavio do fundo anterior, e deu um trade, ó, deu um tradezinho aqui de 800 pontos, 700 pontos aqui, buscando até a máxima do dia. Então, veja só, galera. E aqui, ó, olha só que interessante. O preço ele ganhou força, ganhou volume para subir, ó. Só que quando ele dá esse pico de volume, a gente tem que ficar atento também aqui no oscilador. O oscilador chegando lá, ó, numa região de extremidade. Tá rompendo lá uma região aqui de máxima do dia, ó. Pode ser que lá forme uma resistência. Então, aqui, se rompeu, você já estaria posicionado aqui, né? Ó, pelo menos para esperar se o preço voltar, você sair da operação. Então, o mínimo dessa operação aqui, você teria que sair aqui com 600 pontos. Tranquilo. Subiu com esse tanto de volume aqui, ó, bem bacana. Aí o preço ele faz uma pequena correção, ó, que a gente identifica novamente. E o cenário era para cair, né? E olha só que trade lindo de compra. O cenário é para cair. Aí a gente tem aqui uma LTA, galera, ó. O price action vai funcionar normalmente, é só você estar atento nos movimentos do mercado. É importante estar atento no que acontece nas notícias, sim, mas vejam que não influenciou tanto. Não aconteceu um movimento lá de despencar, um candle só, um, dois. Você tem que estar acompanhando o movimento. Por exemplo, esse início aqui do pregão, ó, a gente teria que ficar sem fazer nada. Isso aqui no time frame de 5 minutos. No 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Poderia ser que tivessem operações, mais operações. Mas num time frame maior, como 5 minutos, veja que a operação só aconteceu aqui, ó, 11 horas da manhã. Beleza? Analisando aqui o contexto. Olha só, formou aqui uma LTA. Veja que ele vai novamente testar aqui a sua região aqui de topo, de resistência. Olha só, galera, o que a gente tem aqui no volume? Teste de resistência com volume menor do que o volume anterior. Como é que vai romper, galera? Não rompe. Não, simplesmente não rompe. Olha só, o oscilador como é que está aqui? Tem divergência, fraqueza. Então, um trade que poderia ser interessante era no rompimento aqui, ó, dessa LTB. Rompeu LTB, poderia ser um trade de vendedor. Com stop lá na máxima. Você quer uma confirmação ainda maior? Vamos lá. Olha o volume. Quando apareceu aqui candles compradores, ó, esses candlezinhos compradores. Olha lá os candles compradores. Olha o volume dos candles compradores lá. Em cima de uma resistência. Poderia ou não poderia vender aqui, galera, se você não vendeu lá no rompimento. Ó, stop lá em cima. E olha lá esse trade. 700 pontos de queda. Até onde? Até a resistência. Tranquilo?
Aqui poderia, ó, visualizar que o preço ganhou força, o preço vem descendo. Só que olha só, galera, ó, o que aconteceu aqui? Ele segurou nessa resistência e começou a perder fluxo vendedor. Ó. E aí, novamente, galera, atenção em tudo que o mercado está lhe mostrando. Olha lá, candles testando a região de suporte. Testando a região de suporte. Opa. Olha lá, 3 candles caindo, testando a região de suporte. Olha o volume desses 3 candles aqui, ó, testando essa região de suporte. Volume decrescente, pouco volume. Olha o nosso oscilador chegou lá na região de menos 40 e voltou a começar a subir, mostrando que isso aqui é uma região de suporte. Então, aqui, galera, é para comprar. O que eu posso fazer? Posso comprar no candle, que está topando aqui no suporte, ou no candle seguinte, que foi um candle que deu um engolfo, né? Engolfou os três candles anteriores, e ele teve um volume, ó, olha só o tamanho do volume, um volume maior acima da média. Então, aqui é um trade comprador. E olha só, deu aqui 500 pontos nesse trade. Pequena correção, ó, 3 candles caindo, pequena correção, ó, sem volume, e o preço continua e até rompe a resistência. Beleza? Então, galera, vejam como 3 trades ótimos aqui, com muita paciência, com muita análise, você conseguiria efetuar se você operasse com o nosso operacional, com o nosso indicador. Se você tem interesse em estudar o nosso indicador, em adquirir ele, está na promoção aí, basta me chamar no WhatsApp ou no Telegram que eu passo os preços. E se você tiver também querendo pelo menos fazer um teste, a gente tem a versão de teste também para você poder utilizar. Beleza? É só me chamar no WhatsApp ou no Telegram que eu mando para vocês a versão de teste durante 3 dias e você vai poder testar aí, que serve em qualquer ativo, em qualquer time. Aí outra coisa, galera, ó, ainda tem aquele padrãozinho que a gente gosta, ó. Olha o ABC para cima, ó. Olha só. O ABC para cima, que é um pivô de alta que foi montado aqui. Quando ele rompe o pivô de alta, isso aqui todo mundo já sabe dos vídeos anteriores. Ele volta a testar na 100 ou na 127. Veja que ele só fez pullback aqui, ó, e voltou a subir montando uma LTA. Olha lá, correção e foi embora. Beleza? E olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Acho que já está fechamento de pregão praticamente. Chegou aqui nesse topo, nessa região aqui de topo. O preço deu esse pico de volume aqui e depois começou a diminuir o fluxo comprador. Ó. Candles sem volume de compra. Ó, candles aqui sem volume de compra, numa região de topo. Montou lá um topo. Olha lá nosso oscilador, chegou lá em cima em 40 e começou a descer. E ele voltou a subir de novo e agora testando essa região aqui de topo. E olha o volume. Olha o volume dos candles de compra. Se não fosse aqui fechamento de pregão, o pregão continuasse, esse candle aqui, ó, poderia ser o candle de venda, ou o seguinte, se ele fechar com o volume acima da média, como já é o que vai acontecer aqui. A gente já poderia, na verdade, deixa eu ver aqui, esse aqui já não teve volume, ó, esse candlezinho aqui de compra já não teve volume nenhum. Então, o candle seguinte já teve um volume maior que o dele, não foi acima da média. Se fosse acima da média, seria a melhor entrada ainda possível. Se ele fechar esse aqui com acima da média, seria uma possível já entrada aí. Possível não, é o gatilho de entrada. Poderia até antecipar já fazendo a venda aqui, porque você está vendo que testou 2 candles, o volume está decrescente da subida. 2 candles aqui sem volume, poderia vender tranquilamente. Então, até para amanhã mesmo, é um cenário muito bom para se vender. E eu tenho aqui também ó, uma estrutura de alta, né? Tenho essa estruturazinha de alta aqui. Que me permite também pensar o quê? Eu só vou vender quando romper ela. Pode ser também, galera. Você pode pegar esse tipo de confirmação com o nosso operacional. Isso aqui só acompanhando o volume. Olha lá. Olha lá o nosso volume. Candles testando uma resistência
sem volume comprador. É ou não é uma venda aqui, uma venda top? Então, galera, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, o nosso operacional, o nosso indicador. E se você for operar dentro desse contexto que está acontecendo aí das notícias, fique muito atento para pegar operações baseadas, com base, porque senão você pode acabar tomando stops, né? Existem as notícias vão influenciar o gráfico, mas se você ficar atento no que o mercado está lhe dizendo, os candles, os indicadores, eles vão permitir que você consiga tirar ótimos resultados, mesmo diante de qualquer cenário. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, é nóis, tamo junto. Se você tem interesse em adquirir o nosso operacional, o nosso indicador, é só me chamar no WhatsApp ou no Telegram, que tem promoção. Valeu, galera. Falou!